irmãos, né? Já justificar aí, quarta-feira passada, falou que eu tive um compromisso bem, infelizmente, indesmarcável lá na célula. Na minha casa ocorre uma célula, né? E aí na célula da minha casa eu exerço o trabalho de diácono. Então eu sou responsável pela recepção das pessoas, a organização do ambiente da célula e tudo. E aí, quando eu estou fora na quarta-feira, quem fica nessa área é minha esposa. Só que quarta-feira passada eu tive. Obrigado. Quarta-feira passada eu precisei estar lá na célula lá para estar resolvendo os problemas e recepcionando os novos integrantes da célula, que aí eu tinha que estar lá, tá bom? Mas eu já fiquei sabendo, o pastor vai contar para vocês aí, já entregou a mochila, né? E já deu para vocês profetas maiores. Então, eu vou dar um resumo do que era o ministério profético em Israel, qual que era a importância do ministério profético nesse período aí veterotestamentário ou do Antigo Testamento, tá? E aí depois nós vamos entrar em profetas menores, tá bom? Mas já de início, o que é essa apostila? Então, olha só, essa aqui é a apostila. Eu fiz questão que vocês adquirem, se você for perceber, não é uma apostila de minha autoria, tá? É uma apostila do Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, tá? Lá da Avenida dos Andradas, bom? Na minha opinião, Eixo de Fora é o melhor Instituto Bíblico que tem. Na minha opinião, Eixo de Fora é o melhor Instituto Bíblico que tem. Já dei aula já nos grupos dele. A minha esposa, inclusive, estudou 3 anos já com ele, formou em médico em teologia, tá? E aí, eu fiz questão que vocês tivessem esse material, não somente pela qualidade dele, mas pela profundidade que ele também traz. Então, o que eu estou dando aqui para vocês é um direcionamento sobre a Bíblia, tá? Mas você vai ter aí detalhado, como você tem aí Pentateuco. Aí só para você ter ideia, a matéria que eu deixei lá, quando eu dei aula lá, era justamente Pentateuco. Então a gente estudou durante um mês só o Pentateuco. No Instituto Bíblico que eu coloquei em algumas igrejas lá de fora, eu dou aula toda segunda e quinta. Só o livro de Gênesis a gente demora às vezes ali 4 a 5 semanas só para analisar o livro de Gênesis. Então aqui é para te dar um direcionamento para o seu estudo, para você falar assim, cara, eu quero aprender o que diz esse livro. Então aqui você já tem completo aí o resumo dos livros do Antigo Testamento. Pastor, eu tenho dificuldade em ler a Bíblia. Pois bem, então convido você a pegar essa apostila e ler junto com a sua Bíblia. Por quê? Ela vai destacar os principais pontos, tá? E vai te dar referência bíblica para você acompanhar. Então, quando você fizer essa leitura, pode ter certeza que você já vai ter aí uma base muito boa, tem aqui os livros históricos, tá? Então, assim, você já vai ter uma base muito boa aí sobre os principais, sobre todos os livros da Bíblia. Essa apostila aqui é do Antigo Testamento, tá bom? Futuramente, né? Para esse ano agora eu creio que não dá, porque esse ano eu já estou bem enrolado, já com compromisso, até pelo menos no mês de março, até o mês de março. Mas aí, se depois do mês de março, o pastor Everton quiser dar assim sobre o Novo Testamento, cultura, língua, a formação do Novo Testamento, a geografia do Novo Testamento, por onde Jesus caminhou e tudo, eu creio que depois de março a gente já consiga já bastante material aí para poder estar passando para vocês, tá bom? Então, aproveite bastante esse material, você que quer estudar. Vou falar aqui, é impossível você não aprender o Antigo Testamento estando aqui com este material, tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho dos profetas menores. Primeiro eu vou explicar para você o ministério profético de Israel. Bom, primeiro a gente precisa lembrar como que era
o povo do Antigo Testamento. Pois bem, hoje vocês vão ter aí, vocês têm pastores, líderes, levitas, cantores. Hoje nós temos uma estrutura formada e hoje o passo mais distante que está de Deus é justamente entre você e a sua oração. Mas no Antigo Testamento não funcionava assim. No período do Antigo Testamento, o povo de Israel achou por bem Deus comunicar a eles através de uma pessoa. Então, o povo do Antigo Testamento já fez questão. Então, aí todo o Antigo Testamento da sua Bíblia aí, de Gênesis a Malaquias, isso aí vai começar lá no livro de Êxodo, com a história de Moisés. O povo de Israel fez questão de que nós não queremos ouvir a voz de Deus. Nós estamos temerosos com a voz de Deus, por conta da manifestação que houve no Monte Sinai. Então o povo pede que Moisés seja justamente esse interlocutor entre o povo e Deus. Então Moisés, ele acaba sendo ali a principal, não a principal, mas ele acaba sendo a referência do primeiro no ministério profético. Porque Deus comunicava com Moisés e Moisés transmitia para o povo. O ministério profético vai se desenvolvendo. E aí nos livros históricos você vai encontrar a menção de vários profetas. Vários profetas você vai encontrar a menção ali. Bem provável que o profeta mais conhecido seja justamente o profeta Elias. O profeta Elias, ele acabou se tornando então o ícone do ministério profético no Antigo Testamento. Então, quando Jesus mencionava no Novo Testamento, como bem dizer, a lei e os profetas, naturalmente o ministério profético era ligado a Elias. E qual que era a tarefa do profeta? Era justamente essa. Ele ouvia o que Deus tinha a dizer ao povo. Ao sacerdote, a função era diferente. Qual era a função do sacerdote? O sacerdote ouvia o que o povo precisava e levava até Deus. Então o sacerdote, ele tinha a função de intercessor. Já o profeta era diferente. O profeta ouvia o que Deus queria e denunciava ao povo. É por isso que o profeta, ele não era bem visto, ele não era aceito. O profeta, ele não era bem aceito no período de Israel. Por quê? As pessoas tinham medo do profeta. Porque sabia que quando o profeta aparecesse e Deus resolvesse falar com o povo, geralmente o profeta sempre tinha uma palavra de juízo. Você vai encontrar isso em Elias. Elias, chamado de Elias ou Tisbita, ele aparece de repente no capítulo 17 do livro de Reis, e ele já aparece o quê? Repreendendo Acabe e lançando uma palavra que era justamente sobre a chuva. Não vai cair chuva nenhuma, mas segundo a minha palavra. E durante 3 anos e meio houve seca ali em Israel, não houve chuva. E aí só depois, quando há a disputa com os profetas de Baal e de Azera, é que as coisas no Monte Carmelo, que as coisas normalizam. Então o ministério profético, ele era um ministério de denúncia. O profeta, ele denunciava o problema, ele denunciava o pecado e também profetizava sobre algo que ainda viria, ou antecipava algo que ainda viria. Então os profetas, eles tinham suma importância no sistema religioso de Israel, que era formado justamente por essa categoria. No período do Antigo Testamento, o Espírito Santo só vinha sobre 3 tipos, somente sobre 3 categorias, que eram os reis. O Espírito Santo vinha para inspirar os reis na sua governabilidade, apesar dos pesares, que nós vamos encontrar aí que os reis, tanto de Israel quanto de Judá, poucas vezes eles foram liderados pelo Espírito Santo, deixaram o Espírito Santo liderar a nação. Vinha também sobre a vida do sacerdote, que o sacerdote era justamente esse que ouvia o povo e intercedia junto a Deus,
que vinha sobre a vida do profeta. Então o profeta ele fazia parte, ele era uma das colunas de toda a religiosidade de Israel. E aí o próprio texto vai amparar os profetas, dizendo que onde não acontecesse, onde não houvesse a profecia, o povo que se corromperia. Por quê? A função do profeta era essa denúncia. Provavelmente um profeta que eu gosto bastante, e provavelmente vocês conhecem, é justamente a história do profeta Natan, onde ele tinha ali o seu ministério profético, ele tinha a sua importância profética, e o profeta Natan vai fazer o quê? Ele vai fazer o que nenhum homem tinha coragem de fazer, que é o quê? Confrontar o rei. Então, pós-pecado de Davi, em que Davi comete ali o seu adultério, e comete alguns erros, pecado sobre pecado, acumulando assim juízo sobre ele, aparece o profeta Natan. Ele monta uma parábola. Quando o rei se indigna com a questão da parábola, então Natan vai falar: pois é, rei, mas você agiu exatamente dessa forma. Foi você que fez isso. Então o profeta, ele tinha sua importância. E agora a gente vai ver um pouquinho dos profetas menores. Abra sua Bíblia aí comigo, tá? Já vamos aí texto, aliás, livro por livro. Abra aí a sua Bíblia comigo. O livro do profeta Daniel. Passe aí Daniel. Eu acho Daniel que é mais fácil, eu acho Ezequiel. E aí você vai passando aí comigo. Acha Ezequiel, Daniel, que aí vai ficar mais fácil aí para você achar. Só você achar Ezequiel, vai passando algumas páginas, e nós já vamos já para... Se tiver dificuldade para achar no celular, vou te falar, hein? Qual que é o profeta que está aí depois de Daniel? Você respondeu rápido, né? Quase me dei com qual que é, gente? Profeta Oséias. E aí, profeta Oséias, Amós e Miqueias, nós vamos falar de todos eles um pouquinho de cada um deles, tá? Mas o profeta Oséias, Amós e Miqueias, eles são contemporâneos, ou quer dizer, profetizados no mesmo período, na mesma época do profeta Isaías. Então era o quarteto profético. Daniel o quê? Depois de Daniel você vai achar Oséias. Eu citei Daniel para ficar mais fácil de achar. Acha Ezequiel, depois vem Daniel e aí o profeta Oséias. Então, enquanto a nação de Israel já estava dividida nesse período, o profeta Oséias está profetizando justamente para quem? Para o reino norte, tá? E essa divisão da nação, reino norte e reino sul, fez com que ficasse evidente uma coisa ficou muito evidente. Depois que Israel se dividiu, tem uma coisa que ficou muito evidente. O que é que ficou evidente? O reino norte teve os piores reis do que o reino sul. O reino sul, que é o reino de Judá, ainda teve reis piedosos, mas o reino norte não. O reino norte teve muitos reis corruptos. E aí Deus chama Oséias, e é interessante que o profeta Oséias, a vida dele vai ser uma profecia. A própria vida dele. Deus convida Oséias para fazer uma coisa que eu tenho certeza. E no nosso período de hoje, no nosso tempo moderno, possivelmente ninguém aceitaria o que Deus chamou Oséias para fazer. Que era justamente o quê? Casar com uma prostituta e perdoar ela das suas prostituições. Não as prostituições do passado, mas inclusive aquelas que aquela prostituta ainda faria mesmo depois de casada.
Então, ele casaria com uma prostituta, essa prostituta provavelmente voltaria para as suas prostituições e Oséias teria que perdoar ela. Qual foi o intuito de Deus? A vida do Oséias era a mensagem de Deus. Deus estava mostrando que aquela prostituta era o povo. E que Deus seguidas vezes, perdoou o povo da sua prostituição. E Deus dá uma ordem para Oséias: ame. Então Oséias, ele acabou sendo um profeta no pior período que havia no Reino do Norte. Agora eu te falo, no centro de que eu gosto muito dessa prática. Quantos de nós teriam coragem de obedecer a Deus nesse ponto? De fazer isso que Deus está ordenando nesse ponto. Tá rindo, né? Tá rindo, né? Qual de nós teria coragem de que a nossa vida fosse a mensagem encarnada? Na realidade, hoje, no Evangelho, logicamente que Deus não vai, que Deus não vai exigir que nenhum de nós passe por isso. Mas hoje, o Evangelho deveria ser a nossa mensagem encarnada. Basicamente, o que deveria ocorrer é que a gente nem precisasse de abrir a boca, mas que a nossa vida fosse o Evangelho transmitido. Nossa maneira de viver fosse o Evangelho transmitido. Só que a gente acaba sendo ser humano e acaba deixando a carne ter mais vazão. Bom, essa é o resumo aí da história do profeta Oséias. É um livro fantástico. É esse paralelo, Deus e Israel, onde nós podemos trazer esse paralelo também para o dia de hoje, justamente da noiva de Cristo com Cristo, e vale a pena a gente meditar justamente nisso. Como tem sido o nosso relacionamento com Deus? Será que a gente tem sido aí parecido com o profeta, com a esposa do profeta Oséias? Só lembrando que as prostituições que ali são acusadas não é o pecado da carnalidade, da prostituição, da adultério, da lascívia, não, era isso também. Mas quando Deus acusava a nação de prostituição, era justamente o pecado da idolatria. A idolatria, ela é vista como uma prostituição diante de Deus. Por quê? Você deixa de estar com Deus Criador, o Criador de todas as coisas, dos céus e da terra, para justamente se relacionar com outros falsos deuses. Então isso é visto como uma prostituição. O próximo livro aí, ó, esse aí é esse profeta aí talvez é o mais famoso de todos. Passe aí a página da sua Bíblia depois do profeta Oséias, já logo na sequência. Tá muito fácil, eu vou acompanhar, não vou nem acompanhar a ordem da apostila que eu estou usando com vocês. Eu vou usar a ordem da Bíblia porque eu quero que vocês manuseiem a Bíblia e vejam a localização dos livros, tá? Então, o próximo livro aí depois de Oséias, qual que é o próximo livro aí depois de Oséias? Qual que é, gente? Pode responder. Ué? Isso! Aí olha só, Joel 2:28. Depois de Oséias, passou o livro de Oséias, já é o livro de Joel. Olha aí Joel 2:28. Diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e servas naquele dia derramarei o meu espírito. Está vendo? Profeta Joel, ele é conhecido também como profeta pentecostal. Por quê? Porque ele vai profetizar justamente aquilo que se cumpre em Atos 2. E como que a gente sabe que o que ele profetiza se cumpriu em Atos 2? Fala para mim. Como é que a gente sabe que se cumpriu em Atos 2? Porque o que aconteceu no Pentecostes e porque Pedro, presta atenção nisso, depois que eles recebem o Espírito Santo, Pedro sai para pregar para a multidão e Pedro está questão de dizer:
não tem ninguém bêbado aqui não. O que vocês estão vendo foi o que foi predito pelo profeta. Então Pedro cita Joel na ocasião da festa do Pentecoste, onde aconteceu ali o avivamento, o derramamento do Espírito sobre aquele povo. Por isso que uma igreja cheia do Espírito Santo, ou que há o derramamento do Espírito Santo, nós chamamos de uma igreja pentecostal. Por quê? Porque essa igreja acredita nos dons do Espírito e acredita que esse derramado do Espírito foi inaugurado em Atos 2, mas continua acontecendo nos nossos cultos até os dias de hoje. Por isso que é uma igreja pentecostal. Porque acredita-se que a raiz dela é justamente na festa do Pentecoste, em Atos 2, quando houve o derramamento do Espírito. Eu achei interessante que eu vi um pastor da presbiteriana falando, olha, a igreja presbiteriana, ela é oriunda da reforma protestante de 1500. E ele perguntou para o pastor da Assembleia de Deus, e as igrejas pentecostais, de onde? E o pastor falou, da Bíblia, em Atos 2. Vocês nasceram só há 500 anos, a nossa igreja nasceu há mais de 2000. Foi uma resposta inteligente, saiu pela tangente. Então, se você acredita que o Espírito Santo ainda age hoje, se você acredita que o Espírito Santo pode ser derramado sobre a sua vida, avivar você, renovar você, você pode ser considerado um crente pentecostal. Eu e o pastor Era, a gente estava conversando justamente sobre isso. Às vezes os métodos de trabalho não alteram a identidade. Métodos de trabalho é uma coisa, mas não altera a identidade da igreja. Hoje eu faço parte de uma igreja que é Visão Celular, ligada ao MDA. É uma igreja bem assim, no padrão bem worship, mas ela é uma igreja de raiz pentecostal, porque acreditamos no derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas e que esse derramar pode acontecer em todo e qualquer momento. Então o método de trabalho não altera a identidade de uma igreja. E o profeta Joel, ele é justamente aí chamado de um profeta pentecostal por ele ter profetizado, tá bom? Por ele ter profetizado justamente que aconteceria esse derramamento do Espírito, tá? Passe aí agora o livro do profeta Joel e é interessante, porque se você pegar para ler o livro de Oséias todo, e aí eu aconselho vocês fazerem isso, tá? Aconselho, deixa esse desafio aqui para vocês. Tenta ler todos os profetas menores até o final do ano. Então olha só, a gente hoje é dia 17 de novembro, então nós temos aí 30 dias do mês de dezembro e temos mais 13 dias do mês de novembro. Então temos aí por baixo aí 43 dias, só que dezembro vai até 31, então temos 44 dias até o final do ano. Eu deixo esse desafio para vocês. Ler os profetas menores até o final do ano. São 44 dias, é bem facinho de ler, tá bom? Vamos conseguir ler isso aí em nome de Jesus. Por quê? O livro do profeta Oséias, de repente, vai te dar uma canseira para ler, né? Porque são 14 capítulos. Mas Joel que eu acabei de citar agora, tem quantos capítulos? 3 capítulos. Então dá para ler assim, ó, ligeiro. E o próximo, tá? Que nós vamos falar agora é justamente o profeta Amós. Amós aí, no caso, ele tem 9 capítulos, tá? E Amós, ele era boiadeiro e cultivador de sicômoro. Sicômoro era uma espécie de figueira. E alguns que vai dizer que esse sicômoro era tipo aquela figueira prata, aquela que gerava 3 espinhos. E Amós, ele era cultivador desse tipo de planta. E além disso, era boiadeiro. Então, olha bem, presta atenção nisso aqui. Isso aqui na introdução bíblica, isso aqui é importante para você aprender uma coisa. Deus, quando Ele chama e vocaciona, Ele não fica preso a diploma na parede, a anel de Deus. Ele não fica preso a isso. Eu não estou falando mal do academicismo, eu sou formado, mas o que eu quero dizer de que isso não é o padrão para que Deus venha escolher alguém. Deus escolhe um boiadeiro, um homem simples, para profetizar.
E é interessante que o nome Amós, ele vai significar fardo pesado. Então Deus vai chamar um homem para transmitir uma mensagem, e essa mensagem parece que o nome dele já simbolizava bem essa mensagem. Então, fardo pesado, mas Deus chama Amós, esse boiadeiro, para ser profeta. É interessante que ele também é chamado o livro da justiça, tá? Então, olha só, Amós vai profetizar contra uma série de nações que rodeavam Israel, prometendo a justiça, e ele também vai profetizar de que um dia Israel seria restabelecido. Então tá aí, ó, livro do profeta Amós, é um livro aí que também vale a pena você meditar, ler. E aí foi igual eu te falei, se você tiver alguma dúvida, você está lendo o livro do profeta Amós, não entendeu muita coisa, usa a apostila. Por isso eu fiz questão de vocês terem essa apostila, porque essa apostila vai estar detalhada. Aquilo que eu não consigo passar para vocês aqui em poucos minutos, a apostila vai te ajudar na sua casa. Então você pode fazer a leitura usando a apostila como seu acompanhamento. Para quem não tem nem o livro em casa, essa apostila, ela é praticamente um livro de introdução ao Antigo Testamento. Então você tem aí nas suas mãos aí praticamente um livro, que de repente, um livro hoje de introdução ao Antigo Testamento, ou de panorama bíblico do Antigo Testamento, você vai gastar em torno de 45, 55 reais. Então hoje você tem uma apostila que já vai te ajudar a estudar nesse sentido. Após o profeta Amós, nós temos um outro profeta aí, ó. Qual profeta que é? Oi? Obadias, não é isso mesmo? Se a gente quiser hoje, olha só para cumprir o compromisso de ler os profetas menores, são 12 profetas menores. Se a gente quiser cumprir o compromisso até o final do ano, se a gente quiser começar por Obadias, a gente pode. Olha aí Obadias aí. Fala para mim, quantos capítulos tem Obadias? Quantos capítulos aí tem Obadias? Eu vou esperar vocês responderem. Oi? Tem um capítulo, gente. E esse capítulo, 21 versículos. Obadias só tem 21 versículos. Está entendendo por que é chamado de profeta menor? Não é menor em espiritualidade, mas é menor em período que ele profetizou ou extensão daquilo que ele profetizou. Obadias, por exemplo, registrado, nós estamos vendo aí agora, você está aí com a Bíblia aberta, tem 21 versículos. E quem que é? Obadias, já falei, ele é o menor dos livros, tá? E ele vai condenar. A mensagem dele é de condenação a uma nação. Então Obadias está profetizando contra uma nação. E isso é lindo, porque Deus, quando levanta profeta, ele não levanta profeta apenas para condenar Israel, mas até mesmo profeta para profetizar contra outras nações. Aí você fala, o profeta não era de Israel? É, mas toda a terra e a sua plenitude pertence a Deus, e todas as nações estão debaixo do juízo de Deus. Então o profeta nasceu em Israel, mas a profecia dele era para todas as outras nações. Tanto é que quando Deus vai chamar Eliseu, Deus fala para Elias, ó, você vai ungir o rei fulano de tal, você vai ungir o rei fulano de tal, o rei fulano de tal, e Eliseu no seu lugar. Então, Elias, quando ele vai profetizar, ele profetiza até reis para outras nações. Então, Obadias, ele vai uma mensagem de condenação a Edom, justamente porque essa nação, chamada de Edomitas, eles fizeram grandes males. Não dá para falar aqui sobre os males que Edom causou a Israel, Deus não permite, mas a nação de Edom, o país vizinho de Israel, chamado Edom, causou grandes males a Israel. E aí, pode fazer o que quiser, pode causar mal? Pode perseguir? Pode, mas uma hora a conta chega. E aí Deus vai cobrar a conta de Edom. Qual que é o próximo profeta aí depois de Obadias? Jonas. Talvez Jonas aí seja o profeta aí que a gente mais conhece ele, né? Jonas é chamado para profetizar contra Nínive. Não contra no sentido de contra de juízo,
Mas Jonas é chamado para profetizar, para chamar Nínive de volta, para que Nínive se convertesse. E a história de Jonas é uma história interessante, porque Jonas não queria profetizar para Nínive. E qual era o motivo que Jonas não queria profetizar? Porque ele sabia que Deus era perdoador, e se Nínive se arrependesse, Deus teria misericórdia daquela nação. Então, olha bem, Jonas falou: eu sei que Deus vai perdoar vocês, então eu não quero profetizar para não dar a chance de Deus perdoar vocês. E aí Jonas tenta não profetizar, não cumprir aquilo que Deus já tinha chamado ele falando: você vai profetizar. E aí acaba que Jonas vai. Poderia ter ido de barco, mas acabou indo de peixe. Isso aí nos deixa uma lição. Quando Deus nos dá uma ordem, é melhor a gente cumprir. Porque ou a gente vai de peixe, ou a gente vai de barco. Eu prefiro ir de barco. Não curto muito bem de peixe, então prefiro cumprir aquilo que Deus manda, do jeito que Ele mandou, no tempo que Ele mandou, quando Ele mandar. Então, o livro do profeta Jonas, ele é um livro de suma importância, porque depois você vai ver que há um coletivo de nação. Então, Jonas está profetizando para Nínive, há um arrependimento em Nínive, Jonas ainda assim fica com seu coração endurecido. E aí acontece toda uma situação com Jonas lá, que é justamente a planta que nasce, e Jonas se compadece da planta, mas não se compadece da nação. Mas aí 150 anos depois, vem o profeta Naum e profetiza contra Nínive, porque bem possivelmente Nínive depois se encurva diante de todos os seus males. E é interessante que o livro do profeta Jonas, alguns vão tentar dizer e enfeitar e falando de que o livro do profeta Jonas é uma poesia, de que aquilo ali não existiu, a questão do ventre do peixe. Mas é interessante porque o próprio Jesus testifica que aconteceu. Porque o próprio Jesus usa a história de Jonas para ilustrar a sua própria história. Então, se o próprio Jesus testifica que algo aconteceu, eu vou acreditar em alguém que nasceu agora falando que não aconteceu? Não. Entre o que qualquer outra pessoa fala e entre o que Jesus disse, eu fico com o que Jesus disse, tá bom? Depois de Jonas, vai passando as suas páginas aí, eu quero que você acompanhe. E Jonas também é um livro bem curtinho, tá, gente? Para quem aí vai querer esse desafio de ler os profetas menores, Jonas só tem 4. Deixa eu verificar aqui para não falar besteira. É isso mesmo, Jonas só tem 4 capítulos, e são tudo capítulos bem curtinhos. Ela pode é muito rápida. Tomara! Quem conseguir ler em 48 dias, lê 2 vezes, lê 3 vezes. É só continuar lendo. Não, você deixar a coisa ler rápido, fora. Aí agora vem o livro de Miqueias, que não é um livro muito grande também, tem 7 capítulos. Tá vendo? Mas isso que ele falou, vale a pena fazer uma observação. Viu como que às vezes a gente fica com preguiça de ler a Bíblia? Fala: nossa, mas vou ler a Bíblia, eu vou demorar para ler a Bíblia, é que não vai dar para ler a Bíblia. Mas na realidade o que falta em nós é só atitude. É só você recuperar, gente. Eu vou ler nesse semestre, preciso ler a Bíblia. Enquanto todo, de repente fica apertado, mas você fala: não, nesses 6 meses agora eu vou ler os profetas menores. E vai ler os profetas menores, vai anotando e tudo. Ah não, nos próximos 6 meses eu quero ler as cartas de Paulo. Ah, pode ler no assim salpicado? Não pode, gente. O que não pode é deixar de ler. O que não pode é deixar de ler. Entendeu? Então, vai fazendo essa leitura salpicada, mas vai fazendo, igual eu agora. Já vou ler, nem sei quantas vezes eu já li, mas vou ler de novo. Vou ler o livro de Lucas e Atos juntos. Vou ler em outra linguagem, eu já li na linguagem comum, agora eu vou ler em outra linguagem, em Lucas e Atos. Porque é uma matéria que eu também dou aula, que é justamente sobre a teologia pentecostal, a teologia de Lucas. Então vou ler Lucas e Atos juntos. Entendeu? Então faça isso, só não deixe de ler. Você pode fazer isso, só não pode deixar de ler. Tá bom? Então, o próximo livro aí qual que é? É Miqueias, tá? E aí o nome de Miqueias é interessante, porque o nome dele significa
quem é semelhante a Jeová? E o livro de Miqueias, você vai perceber aí se você fizer a leitura. Acompanha aí para mim, você que abriu sua Bíblia. Acompanha aí comigo. Miqueias 1:2 vai dizer assim: ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, em tua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor desde o tempo da tua santidade. Capítulo 3, versículo 1. Ouvi agora vós, chefes de Jacó, e vós, príncipe da casa de Israel. Não é a vós que lhe pertence saber o direito? E agora Miqueias 6:1. Ouvi agora o que diz o Senhor: levanta-te, contende com os montes e ouça os outeiros a tua voz. Então o livro de Miqueias, ele vai ser dividido em 3 partes, e cada uma dessas partes é uma repreensão, e essas 3 partes começam justamente com isso: ouvir, e aí a sequência do versículo. Então capítulo 1, versículo 2 começa uma repreensão, capítulo 3, versículo 1 outra, capítulo 1, versículo 2, capítulo 3, versículo 1 e capítulo 6, versículo 1. São 3 repreensões no livro de Miqueias, que vale a pena, e eu gosto muito desse versículo aqui, Miqueias, capítulo 7, versículo 7. Mesmo pós-repreensão, tá? Isso é interessantíssimo, por quê? Porque vem as palavras de repreensão, as 3 questões de repreensão, 1, 2, 3, 1 e 6, 1. Mas no final, o que Deus faz? Deus repreende, mas Ele ama. E no final, Ele lança palavras de bênção sobre a vida da nação. Eu gosto muito desse texto, olha. Promessa de bênção. Olha só. 7:7 diz assim: eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Versículo 8: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Isso é uma oração linda. É uma oração dizendo: eu posso até estar caído, mas eu não vou permanecer prostrado. Eu vou me levantar. E ainda que eu venha estar no meio de uma noite nebulosa, o Senhor será a minha luz no meio dessa noite. Então o livro do profeta Miqueias é um livro também sensacional. Depois do Miqueias tem o quê? O livro do profeta o quê? Naum. E eu mencionei Naum aí para vocês. Naum é justamente uma profecia contra outra nação, que é a mesma nação que Jonas tinha profetizado, que é contra a nação de Nínive, tá bom? E ele vai ali, ele vai profetizar anos e anos depois, como eu mencionei aqui para vocês, tá bom? 150 anos depois de Jonas, contra Nínive. E Naum ele acaba sendo reconhecido como um profeta bem violento, bem duro, bem direto nas suas profecias, tá? E no Novo Testamento, o livro do profeta Naum, ele é citado. Isaías, é interessante que Naum e Isaías, apesar de não serem daquele período ali que eles estavam, mas as profecias de Naum, em alguns aspectos, elas são similares a algumas profecias de Isaías. Então Naum aí você vai ter, olha, mais um livro que só tem 3 capítulos. Como o irmão ali disse ali, dá para ler em menos de 40 dias. Outro livrinho pequenininho, tá vendo? Os profetas menores, Oséias, que de repente vai dar mais trabalho para ler, é um livro mais extenso. Mas os outros livros são bem menores, dá para ler. E aí depois de Naum, qual que é o profeta que tem aí depois de Naum? Qual que é o profeta que tem depois de Naum? Vai, gente, pode falar. Abacuque. Pouco se sabe sobre a vida pessoal de Abacuque. Abacuque, ele é um profeta que eu gosto demais dele. Inclusive nos 12 dias proféticos que teve lá na igreja, que foi no dia 1º de janeiro dia 12, foram 12 dias seguidos de culto. Eu tive a oportunidade de ministrar, e eu ministrei em cima da vida do profeta Abacuque.
E o profeta Abacuque ele é muito interessante, porque não há uma definição da origem de Abacuque, de onde que ele veio, para onde que ele foi. Também esse não é o propósito da Bíblia. O propósito da Bíblia não é te dar o endereço do profeta. O propósito da Bíblia é a transmissão da mensagem que Deus tinha através do profeta. E é interessante o profeta Abacuque, porque o profeta Abacuque ele é um dos poucos livros proféticos em que ele é formado por canções também. Então, se você pegar alguns trechos do profeta Abacuque e colocasse no livro de Salmos, ficaria perfeitamente bem, porque há canções no livro do profeta Abacuque. Ele vai mencionar canções, e vocês conhecem canção no livro do profeta Abacuque. Alguém aqui conhece? Alguém aqui já cantou alguma coisa do livro do profeta Abacuque? Já? Já cantaram? Já? Aqui na igreja que canta? Então, a gente vai marcar o seminário ano que vem. Entendes o que cantas? Porque o pessoal canta muita coisa e não entende nada, mas vocês cantam. Todavia me alegrarei é o quê? Abacuque. Aqui já cantou? Ainda que a figueira não floresça. Eu não vou cantar, senão eu estrago a aula. E nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minha. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Profeta Abacuque, gente. Então vocês cantavam o profeta Abacuque e nem sabiam. Entendeu? Então assim, há canções no livro do profeta Abacuque. E o profeta Abacuque eu gosto dele porque eu acho ele muito parecido comigo. Comigo em que sentido? Em santidade, em profundidade profética? Não, estou muito longe dele nesse sentido. Oi? Eu acho que era, parece ser lindão, né? Mas o que eu acho? É porque, olha só que interessante. Por que eu vou dar um destaque maior no profeta Abacuque? Porque o profeta Abacuque, ele destoa dos demais profetas. Todos os profetas têm uma mensagem de condenação e eles transmitem essa mensagem. Então Deus chama o cidadão e fala: tu é profeta, fala, e tu vai falar para o povo que eu estou te falando agora. E aí o cidadão ficava lá, ouvia, Deus passava para ele a fita e ele transmitia. Abacuque é diferente. Abacuque não é Deus que chama ele para falar assim: Abacuque, eu tenho uma mensagem para o povo. Abacuque é diferente. É ele que chega diante de Deus. E aí o livro do profeta Abacuque começa Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, é Abacuque questionando Deus. Até quando, Senhor? Eu verei a injustiça, eu verei as agressões, eu verei essa crise. Parecia que Abacuque estava vendo os dias de hoje. De tanta coisa que ele reclama que é parecido com os dias de hoje. E Abacuque fala: até quando? E é interessante que a epígrafe do texto, o título do texto vai falar o peso do que viu o profeta. Capítulo 1, versículo 1 vai falar o peso do que viu o profeta. E geralmente a epígrafe do texto ele vai estar com esse título. Porque o que Abacuque via no seu cotidiano era pesado. E aí quando Abacuque questiona Deus, e vai até o versículo 4, Deus começa a responder a Abacuque. Então Abacuque, se ele questionou, então agora senta, porque eu vou te contar o que vai acontecer. O povo de Israel está desse jeito que você falou, não é, Abacuque? É, Senhor. Então se prepara, porque eu estou levantando uma nação que são os caldeus e eles vão castigar vocês, vai castigar a nação por conta dos seus pecados. Parece que eu fico imaginando assim: Abacuque, não, Senhor, mas não era isso que eu esperava, não. Achei que o Senhor ia enviar um movimento, achei que o Senhor ia derramar um negócio aqui diferente. Não, Abacuque, eu vou vir aqui juízo agora. É por isso que o livro do profeta Abacuque, ele é um livro de teses na academia, na faculdade, que é justamente a tese que chama sobre as teodiceias, sobre o problema do mal, porque Abacuque não conseguia entender como que uma nação ímpia, que era pior do que Israel, ia ser usado como instrumento de Deus para castigar Israel. E é isso que Abacuque fala com Deus. Deus, peraí, é os caldeus? É, mas eles é pior do que a gente. E aí Deus fala: fica tranquilo, Abacuque, porque vai ter correção para o caldeu também. Aquele que eu uso como meu instrumento de justiça vai sofrer com a minha justiça também. E aí depois que Deus revela para Abacuque que o pau vai quebrar, que o negócio vai ficar feio, aí é que vem aí, ó. Você que está aí com a sua Bíblia aberta, vai ter aí, olha aí, que eu acabei de dizer para vocês, capítulo 3, versículo 1. Olha aí, de Abacuque.
Olha aí o que está escrito, Abacuque 3:1. Oração do profeta Abacuque sob forma de quê? O que é canto? Cântico, salmo. Então Abacuque começa a salmodiar a Deus depois que Deus revela tudo o que vai acontecer. E aí é onde tem provavelmente o versículo de Abacuque também, que é muito conhecido e que infelizmente alguns amigos nossos, pregadores, acabaram pregando esse versículo de forma errada. Porque está escrito assim: ouvi, Senhor, tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos edifique, na ira lembra-te da tua misericórdia. E aí a pessoa fala que no meio do ano é no meio do ano. Eu já vi gente afirmando que meio do ano é junho e julho. E não é. Isso aqui não é no meio do ano, no meio mês do ano. Deus não está preso ao tempo. Deus é atemporal. No meio do ano aqui é no decorrer dos anos. E detalhe, Abacuque faz uma oração que não se cumpre no período dele. O cumprimento do pedido de Abacuque só vai se dar em Atos 2, no derramamento do Espírito Santo. Então Abacuque aqui está orando por um avivamento em que ele nem mesmo vai ver, mas ele orou para acontecer. E aí, depois vai ter aí o texto aí que provavelmente é o que vocês conhecem aí, que é o versículo 17, todavia me alegrarei. E é interessante também que o livro do profeta Abacuque tem um outro texto, que Paulo vai citar esse texto. A gente só conhece ele por Paulo, mas na realidade Paulo estava nada mais nada menos que repetindo o que Abacuque diz, que é: o justo viverá pela fé. Então Paulo, na realidade, ele recita o que está descrito em Abacuque, não o que Abacuque diz, mas o que está registrado em Abacuque, tá bom? Então Abacuque aí é um livro também. Todo livro que eu pego aqui, eu estava falando que é um livro muito bacana para ler, né? É porque toda a Bíblia é assim, tá, gente? Então, aí você vai encontrar aí no capítulo 2, versículo 4 de Abacuque, tá? A parte B do versículo vai dizer: mas o justo, pela sua fé, viverá, tá bom? Então, o livro do profeta Abacuque aí, dá para você dar uma meditada aí e extrair bastante conteúdo aí do livro do profeta Abacuque. Depois do profeta Abacuque, você vai ter aí Sofonias. O nome não é bonito, tá, gente? Mas o texto é profundo. Sofonias vai profetizar contra Judá e contra Jerusalém. Então Sofonias está dizendo ali: olha, o castigo de Deus pelo pecado de vocês vai vir. Vocês perceberam de que os profetas que eu estou falando aqui, eles tinham muita palavra de condenação? O foco era a palavra de condenação. No final, como aconteceu com Miqueias, vem promessa de bênção. Mas o início é basicamente palavras de condenação, tá bom? E aí é o livro de Sofonias, que o nome é estranho, tá? Mas vale a pena ler, lembrando que Sofonias também ele vai ser usado, algumas expressões de Sofonias, ela acaba sendo repetida no Novo Testamento. Tem expressões de Sofonias que você vai encontrar no Novo Testamento. Qual que é uma das expressões de Sofonias? É justamente o dia da ira. Você vai encontrar isso no livro de Romanos e no livro de Apocalipse, tá? Sofonias vai usar sobre o grande dia do Senhor também. É uma expressão que é praticamente não exclusiva, mas é mais usada por Sofonias. E aí, vale a pena, como eu disse, vale a pena você estudar. E se você quiser os detalhes de cada livro, você vai encontrar aí nesse material que você hoje tem em mãos. Então eu fiz o desafio para você ler os profetas menores até o final do ano. Leia o livro. Vamos supor, você vai pegar o livro aqui, Sofonias, tá? Que é um livro muito amplo, apesar de curto, é um livro amplo, porque tem castigo para Judá, castigo para Jerusalém e castigo para gerações em volta. Então você pega o livro de Sofonias e lê. Lê uma, lê duas vezes, são 3 capítulos, um livro curto. Depois que você lê 2, 3 vezes, aí agora você vai estudar.
Eu vou te ensinar como é que você vai estudar. Já leu Sofonias 2, 3 vezes? Li. Então agora você vai estudar. Você vai usar o quê? A apostila que você tem como ferramenta. E aí a apostila vai trabalhar com você ali, praticamente, não versículo por versículo, mas texto a texto, como a gente gosta de falar, perícope por perícope. Então aí você vai estar estudando o livro de Sofonias, fazendo assim. E aí você vai absorver bastante aí sobre a mensagem. Depois de Sofonias, qual que é o livro que a gente tem aí? Qual que é aí, gente? Pode falar. Estou esperando vocês falarem, eu sei qual que é. Livro do profeta o quê? Ageu. O livro do profeta Ageu é interessante, porque a gente tem uma visão periférica do livro, mas é um livro de extrema profundidade. E vocês também já cantaram. Vocês já cantaram também trecho do profeta Ageu. Já cantou aqui, Edgar? Já cantou aqui? Ageu 2. Então, mas já cantou aqui? Ageu 2 já. É Ageu 2, não é? Assim tem qual 2? O 2? 2,9. Já cantaram aqui. A glória desta última casa será maior do que a primeira, né? E é da última casa. Alguns falam segunda casa. Teoricamente, por que é errado falar a glória da segunda casa? Porque no período de Ageu não era a segunda casa. No período de Ageu já era a terceira casa de Israel. Porque casa aqui, Ageu está falando do templo. E aqui em Ageu já era a terceira. Primeira casa, tabernáculo de Moisés edificado no deserto. Segunda casa, chamado tenda de Davi. Terceira casa, templo de Salomão. Esta última casa era justamente o que sobrou do templo de Salomão que eles estavam reformando. Então ainda era parte da terceira casa. Por isso que, pela linguagem, se fosse linguagem, segunda casa seria errado. Porque, teoricamente, aqui já é a terceira casa. Tá? Então é interessante porque já preguei já em reinauguração da igreja, onde colocaram esse texto como tema da reinauguração da igreja. E aí, por que de certa forma é difícil quando te dá um tema que está desconexo com o evento? Por quê? Era a reinauguração de uma igreja porque ela saiu de um espaço pequeno, ela foi para um espaço maior. E aí eles colocam esse texto, a glória desta segunda casa será maior que a primeira. Colocaram ainda o termo errado, colocaram segunda casa e eu fui para pregar. E por que seria errado? Porque o livro do profeta Ageu não é um livro de profecia de esperança. É um livro de profecia de repreensão. Deus está repreendendo o povo. Porque o povo parou de trabalhar na obra de Deus para trabalhar em prol das suas próprias casas. Porque o povo estava sentindo falta do capital para que pudesse edificar. É por isso que o versículo que precede está dizendo: minha é o ouro, meu é a prata, diz o Senhor. Deus está falando ao povo de Israel: voltem a trabalhar na edificação do meu templo, porque eu estou provendo todas as coisas para a edificação dele. Então o livro do profeta Ageu era um chamamento ao povo a voltar a reconstruir o templo, a voltar a trabalhar na edificação do templo. O profeta Ageu, ele vai ser o profeta que vai trabalhar na edificação do templo. Neemias vai trabalhar na edificação dos muros de volta da cidade. E Esdras, também juntamente com Zorobabel, vai trabalhar justamente na edificação do culto. E Ageu, sendo o profeta que está dizendo: ei, está na hora da gente voltar a trabalhar. Abandonamos a obra pelos seus fundamentos, mas ainda tem coisa para acontecer. Então o livro do profeta Ageu, numa reinauguração de igreja, você coloca esse texto, porque esse texto aqui é para falar para o povo: gente, vocês pararam de trabalhar, vão voltar a trabalhar. Mas numa reinauguração de uma igreja que foi para um espaço maior, o povo não está desanimado. Se tivesse desanimado, a igreja não tinha nem crescido, né, mano? Tinha ficado pequeno. Então, teoricamente, usar esse texto no culto de inauguração ou reinauguração, eu sei que é um texto bonito, mas aí é que está.
a pessoa que vai pregar, você que vai pregar, você não tem que se preocupar se o texto é bonito, você tem que se preocupar com o que o texto diz. Qual que é o contexto daquilo ali? Foi interessante que eu fui pregar num lugar semana passada, um congresso, e aí me deram um tema. Aí eu vou citar o tema aqui. Se o pastor Everton já fez isso, é bom que ele me chamou de feio, ele paga agora. Então olha só, o tema era mergulhar no Espírito. Tudo bem. Texto base, Ezequiel. Quando Ezequiel está nadando no rio. Aí eu olhei, quando me mandaram cartaz, eu falei, vai dar problema. Como é que eu vou pregar em Ezequiel sobre mergulhar no Espírito? Eu sei que é bonito, eu sei que o David Keeler tem uma música que todo mundo canta, eu sei. Pelo menos era muito cantada há alguns anos atrás. Como é que eu vou falar sobre mergulhar no Espírito, sendo que o próprio texto já vai dizer que aquelas águas eram águas purificadoras, aquelas águas representavam a purificação de Israel. E não só isso, olha o que o texto vai dizer. Ele mediu mais 1000, e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as suas águas eram profundas, águas que deviam passar a nada. Ribeiro ao qual não se pode passar. Não se podia passar. Ele disse, viste, filho do homem. Então me levou e me tornou a trazer a margem do ribeiro. Onde está escrito que Ezequiel mergulhou? Se ele mesmo disse que não era possível atravessar o ribeiro de qualquer forma, e tinha que nadar, e o anjo leva ele de volta. Ele nunca mergulhou nesse rio. E aí usa o texto falando que Ezequiel mergulhou, só que Ezequiel não mergulhou. Aí eu achei interessante que eu peguei e falei, cara, como é que eu vou pregar isso? Aí quando foi na sexta-feira, um dia antes do evento, o pastor me ligou. O pastor muito amigo meu. Pastor André, você vai pregar aqui? Eu falei, vou. Aí ele, você viu o cartaz? Aí eu comecei a rir, falei, vi, pastor? E o pastor assim, um cara da Bíblia. É um cara muito simples, mas é um cara mergulhado na Bíblia. Você viu, pastor? Eu falei, vi. Só agora que me mostraram. Ninguém me comunicou o tema, nem o título. Já fizeram até camisa, pastor, com esse título. Eu falei, não, pastor. Ele, pastor, não vai pregar errado, não. Pode pregar que eu sei que você sabe que está tudo errado aí. Eu falei, sei. Aí o pastor começou a falar comigo, pastor, o homem não mergulhou e eles estão falando que mergulhou. Esse rio não simbolizava naquela hora o Espírito, simbolizava uma água purificadora, pastor. Eu sei, pastor. Então fica na liberdade do Espírito para você ministrar em cima do texto que Deus te der, não precisa ficar preso ao tempo. Então você está entendendo? Então às vezes a gente fica preso a ideias que já foram pré-concebidas, que são viciosas na nossa mente. E não é o que a Bíblia diz. É o que acontece com Ageu. É a mesma coisa que acontece com João 10:10. O ladrão está ensinando para roubar, matar e destruir. Todo mundo fala que aquele ladrão é o diabo. Ali não é o diabo. O diabo faz isso tudo, pai, mas ali não é o diabo. Porque as pessoas vão falando, não, porque a Bíblia já diz, lá em João 10:10, que o diabo vai ensinar para não é o diabo. Ali o texto, Jesus está falando, era dos sacerdotes que roubavam no templo. Era da classe religiosa, era dos maus pastores. Por isso que Jesus fala sobre os maus pastores e eles se identificam. Mas eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas. O texto ali não está falando do diabo. O texto ali está falando da classe religiosa, dos fariseus de Israel. Só que a gente tem um vício de apenas reproduzir o que se ouve. Toma cuidado, a gente não é para pagar esse cuidado, a gente não está aqui para reproduzir, a gente está aqui para ser igual os crentes de Bereia. Paulo falava e os crentes verificavam na escritura para ver se Paulo estava certo. Então se até Paulo era avaliado por Bereia, se até Paulo era avaliado, a gente também tem que avaliar. Até inclusive o que eu estou falando aqui para vocês. Se vocês acharem, não, tem uma coisa aí que o senhor falou que eu não concordo, você tem todo o direito de discordar. Ele me mostra na Bíblia o motivo da discordância. E se eu estiver errado, eu me retrato. Olha, gente, me equivoquei. Eu tinha uma ideia concebida e agora acabei de ver que essa ideia ela vai contrária ao que está escrito na Escritura. Então, nós devemos avaliar tudo que a gente estuda. E Ageu, ele passa justamente por esse tipo de problema. As pessoas apenas reproduzem o que as outras dizem
sem avaliar as escrituras. A nossa função, gente, é o tempo todo avaliar as escrituras. É o tempo todo olhar. Eu lembro que eu saí daqui para participar de uma palestra em Três Rios. Era uma palestra sobre a história de João Batista. Eu fui, tranquilo. Chegou lá, algumas coisas que foram faladas eu discordava, que foi afirmado sobre João Batista. Eu fiquei na minha, eu tinha meus motivos para discordar, fiquei na minha, até que no final da palestra o palestrante abriu espaço para perguntas. E aí foi onde eu comecei a reformular minhas perguntas. Falei, olha, você afirmou, em cada momento da palestra, você afirmou isso, isso e isso. Eu entendi dessa forma. É isso? Aí ele teve a infelicidade de falar, não, é isso mesmo. Aí eu falei, não, mas peraí, vamos ver o que está escrito em Mateus. Aí abri Mateus sobre a vida de João Batista, li para ele o texto de Mateus e falei, como que você explica esse texto de Mateus com a sua afirmação, sendo que elas são contraditórias? Aí ele foi ter uma explicação dele lá. Ele acabou se enrolando um pouco na hora da explicação. Aí o pessoal que estava junto comigo, acho que até o pastor Diego também estava junto, eles falaram, não, isso aí a gente não vai engolir. Essa parte da comida a gente não vai alimentar. Então, logicamente que não estendemos muito o assunto, era o evento do rapaz, estava lançando o livro dele, mas naquele momento ali, aquilo ali a gente avaliou, viu que era contrário à narrativa das escrituras e a gente simplesmente resolveu não comer. Falou, não, isso aqui não, nessa parte ele falhou. Então a gente deve fazer isso o tempo todo. Depois do profeta Ageu, você vai ter um outro profeta aí, ó. Qual que é o nome do outro profeta? Qual que é aí? Pode falar, gente. Pode falar qual que é o outro profeta aí? Pode passar aí. Qual que é? Fala aí pra mim. Zacarias. Então olha só, livro do profeta Zacarias é um livro que vai ter diversas visões. Então o livro do profeta Zacarias, tá? Você vai poder dividir ele aí até o capítulo 6. Isso aí, até o capítulo 6. Você vai poder dividir o profeta Zacarias aí em visões, que são visões, tá? São visões que elas têm algum peso escatológico também. E essas visões vai se encerrar justamente aí, ó, no versículo 14. É isso mesmo, versículo 15, melhor dizendo. Então, os 6 primeiros capítulos de Zacarias são visões. E aí, volto a dizer, o livro do profeta Zacarias, para vocês entenderem, você vai precisar do auxílio dessa apostila, porque essa apostila vai trabalhar detalhadamente cada visão. Aqui, eu estou dando só o norte para vocês estudarem, não dá para trabalhar cada visão de Zacarias, tá bom? E aí, a segunda parte de Zacarias, tá? Vai ser uma exortação. Qual a exortação? Zacarias está profetizando pós-cativeiro. Então teve um povo que voltou a morar em Israel, mas teve um povo que preferiu ficar na Babilônia. Então a repreensão de Zacarias é justamente para esses povos, e depois vai ter algumas promessas aí sobre a nação de Israel, vai ter alguns castigos também. E é interessante Zacarias, deixa eu só ver aqui, porque Zacarias, ao lado de Oséias, ele vai ser um grande livro, porque ele vai até capítulo 14, está vendo? Então, olha só, dos 12 livros dos profetas que a gente viu aqui, somente Zacarias e Oséias que tem uma extensão muito grande. Os outros livros são bem curtinhos, então vale a pena aí você meditar. E o último livro, para a gente poder encerrar hoje, eu achei que é talvez o livro aí que você mais conhece, né? É o livro, qual livro que é? Alguém sabe dizer aí? Qual livro? É o livro de quem? É o livro dos dizimistas, né? Toda a igreja se
cita o livro. Esse livro é o livro dos dizimistas. Ah, esse 10. Aí, é o livro dos dizimistas, né? Porque o livro de Malaquias é justamente um chamamento ao povo, realmente, para essa questão da oferta. Tem outros objetivos, mas o foco ali, digamos que ali o texto, ele gira muito em torno acerca dessa profecia sobre a oferta, sobre o dízimo, a promessa, há uma promessa descrita sobre aqueles que estão ofertando e dizimando. Lembrando, o povo está sendo restaurado. Então Deus restaura o espiritual do povo, restaura o local de reunião do povo e restaura também os princípios da oferta e dos dízimos. Por isso que o livro do profeta Malaquias é importante. E aí, se você for perceber, o livro do profeta Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Depois disso, há o período que é chamado de 400 anos de silêncio, que vai justamente pós o período de Malaquias. E aí, pós esse período de 400 anos, chamado de período terrível ou período de silêncio, nós começamos aí a história de Cristo no livro de Mateus. Então preste atenção, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento há um hiato de tempo de 400 anos que é chamado de silêncio profético. E aí a gente não pode entender como silêncio profético como um silêncio da atuação divina. Não, Deus continuou agindo no mundo, só não houve, tá bom? Ministério profético neste período, profético no sentido de registro canônico, ou registro que entrasse na Bíblia. É justamente nesse período de silêncio, entre Malaquias e Mateus, que vai surgir aquilo que nós chamamos como livros apócrifos, tá? Que são os livros que você vai encontrar aí na Bíblia católica. É justamente nesse período de silêncio profético que surge aí os livros aí, um deles provavelmente o mais conhecido, que é o livro de história dos Macabeus. Ele surge justamente nesse período aí de silêncio profético. Apesar de ele estar na Bíblia católica, ele não está na nossa Bíblia, porque a nossa Bíblia, ela segue o modelo da Bíblia dos judeus. Então os judeus no primeiro século, no período de Cristo, usavam a Bíblia exatamente como essa que você está usando, só que apenas o Antigo Testamento. O Novo Testamento vai ser formado depois. Então o Antigo Testamento que você tem em suas mãos é o mesmo modelo que o judeu no período de Cristo usava, sem pôr nem tirar. É exatamente o mesmo modelo. Então nós temos aí, por isso que a gente usa esse exemplar. A gente usa o mesmo exemplar antigo e não esses acréscimos que houve posteriormente. Então, gente, este é o ministério profético. Eu falei um pouquinho de cada profeta aqui. Como eu disse, essa aula de Antigo Testamento, ela ocupa quase um ano letivo no curso de teologia. O curso mesmo que eu estou dando lá, ele vai pegar um ano inteiro, somente o Antigo Testamento. Então aqui foi só um direcionamento para despertar você para estudar. Então, que você venha ser despertado, pastor, gostei do profeta tal, sem problema nenhum. Senta na tua casa, leia esse profeta e começa a avaliar aí pela apostila, fazendo comparação. É um material que eu falo, que faz falta, tá? Para todo estudante de Bíblia. Se você quer aí se dedicar aos estudos, fala, pastor, qual material que eu preciso para estudar? Resumo para você. Você precisa de uma boa introdução à Bíblia, que é esse material que